Bom dia, gente. Bom, nós estamos aqui, né, hoje para mais uma aula. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, né? Espero que vocês tenham matado um pouco da saudade das aulas ontem, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E nós vamos continuar agora, dar prosseguimento ao conteúdo que nós começamos ontem na aula de história, né? Então, nós falamos do Antigo Regime e nós fomos até a República Puritana. E aí eu falei que, posterior, nós íamos entender o que tinha acontecido com o Oliver Cromwell, da República Puritana. Então, Carlos I perdeu o trono, perdeu a sua coroa, e Oliver Cromwell que assume o poder nesse momento, né? Bom, quando o Oliver Cromwell assume o poder da Revolução Inglesa, a gente chama todo esse aparato, né, da Revolução Puritana de Revolução Inglesa. Então, vocês podem encontrar em algumas literaturas isso como sendo Revolução Inglesa, tá? Então, quando a gente chega na República, acreditem vocês, vai ser a única vez na história da Inglaterra que ela vai ter uma república. Porque a Inglaterra ela não é república, ela é uma monarquia parlamentarista. Ou seja, a gente tem a rainha da Inglaterra. Quem manda é o parlamento, mas a rainha tem os seus privilégios de monarca e a rainha serve como uma conselheira para certas coisas, né? Não é a rainha igual antigamente que mandava em tudo, mas a Inglaterra não é república, tá? A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. E esse momento aqui que o Oliver Cromwell, ele que vai comandar a Inglaterra, vai ser o único momento na história da Inglaterra que ela vai ser república. Quando a gente fala de república, a gente vai lembrar de quem? Da Roma Antiga. Aonde que surgiu a república? Na Roma Antiga. Lá na Roma Antiga, antes da Roma Antiga se transformar no Império Romano, antes do Império Romano ter as crises, né, e se transformar no Império, a Roma Antiga, ela era uma república, com os patrícios. Então, o negócio, a palavra república, né, que é res pública, que é coisa pública, ela surgiu lá na Roma Antiga. Então, quando a gente fala de república, a gente tem que lembrar da Roma Antiga. Na República Puritana, que foi a república que se instaurou na Inglaterra, eu vou colocar o K porque é UK, que é o United Kingdom, tá? Que é Reino Unido. A república que se instaurou na Inglaterra, né, naquele momento, foi a república que veio da vitória dos Cabeças Redondas. Então, quem ganhou aquele conflito entre os cavaleiros do Carlos I e dos Cabeças Redondas do Oliver Cromwell foram os Cabeças Redondas. Quem ficou feliz? A população? Não, né? Jamais. Quem ficou feliz, de fato, foi a burguesia. Por quê? Primeiro que o Oliver Cromwell, como eu falei para vocês no vídeo anterior, ele era um militar. Segundo que, como o próprio nome diz, né, a república é puritana. Quem eram os puritanos? Os burgueses, que eram calvinistas e anglicanos. Puritanos por quê? Porque puritanismo era aquela corrente de pensamento, né, que dizia que trabalhar para ganhar dinheiro e ficar rico era mostrar que Deus tinha eleito você, que Deus amava você. Então eles já tinham desvinculado aquela ideia que nasceu rico, morre rico, nasceu pobre, morre pobre. Porém, eles ainda vinculavam a ideia de que quem conseguia riqueza era porque era amado por Deus. Quem não conseguia riqueza e continuava pobre é porque não era amado por Deus. Então, os burgueses, né, isso, né, calhava bem com os burgueses. Eles eram pobres, eles tinham se tornado comerciantes, tinham ficado ricos. Então, eles queriam demonstrar que eles tinham ficado ricos porque eles eram os eleitos por Deus. Então, o puritanismo falava que tinha que trabalhar. Eu não sei se vocês lembram, o puritanismo e o anglicanismo mais que o puritanismo, que é o calvinismo.
Eu não sei se vocês lembram disso do ano passado, da última apostila do 7º ano, né? Que falava que quem trabalhasse bastante, que trabalhar era um ato divino, que a pessoa tinha que trabalhar para conquistar seu dinheiro, etc e tal. Por isso que os burgueses puritanos, eles ficaram bem felizes com a República Puritana, justamente porque o comércio começou a fluir mais e eles começaram a ganhar mais dinheiro. Mas o problema dos burgueses, né, não é nem o dinheiro, porque o dinheiro eles tinham. O que eles não tinham? O glamour. Na verdade, não era o glamour, eles não tinham os privilégios, né? Eles não eram vistos como ricos pelos nobres no absolutismo. Eles tinham dinheiro, mas eles não tinham poder político. Eles não eram vistos como ricos. E aí, a partir do momento que a gente tem a República Puritana, a maior parte do parlamento era burguês, e a maior parte do parlamento sendo burguês, é uma república, né? Se é uma república, a gente não tem mais um rei, a gente tem uma espécie de presidente, o parlamento que vai decidir as coisas, era a burguesia que ia estar no comando da política. Bom, uma das primeiras coisas que o Oliver Cromwell fez foram os atos de navegação. O Oliver Cromwell, o fato dele ser militar, dava para ele, né? Ele era muito nacionalista. E os atos de navegação ele foi uma lei que toda mercadoria que saísse da Inglaterra ou que entrasse na Inglaterra tinha que ser por navio inglês. Não entrava na Inglaterra nem saía da Inglaterra outro navio que não fosse inglês. Mas, professora, e daí como é que a gente faz com os panos e vinhos vindo da França? O que a gente faz? Faz que os franceses que queriam vender para a Inglaterra e qualquer outro país que quisesse vender para a Inglaterra tinha que contratar um navio mercante inglês para ir buscar a mercadoria e trazer de volta. Então, além, né, de todo o lucro, a Inglaterra ia ter um lucro por cima disso ainda, que era o lucro de fazer esse transporte da mercadoria. Isso faz com que os burgueses ganhem mais dinheiro ainda, isso vai impulsionar muito a fabricação de navios, a parte naval, e vai dar aos burgueses, né, o que eles queriam, impulsionar o comércio. Porque agora só os ingleses faziam comércio ali, eles estavam no comando de todo o comércio. E a Inglaterra vendia muita coisa para fora e também compravam muita coisa. Então, os outros países eles foram obrigados a se render a esses atos de navegação. E o Oliver Cromwell? O Oliver Cromwell, ele era uma belezinha? Nem sempre, não. O Oliver Cromwell, ele um pouco que se perdeu ali no sentido de governar de acordo com o que ele tinha lutado, que era a República, né? Oliver Cromwell, ele auto-se intitulava Lord Cromwell, e ele começa a ter umas atitudes que eram muito semelhantes a atitudes monarcas. Atitudes que não estavam de acordo com aquilo que eles tinham lutado contra, né? Então, ora, ele obedecia o parlamento. Reunia o parlamento, falava, vamos decidir junto aqui, né? Ora, ele fechava o parlamento, falava, eu quero assim, do meu jeito, eu sou o Lorde, eu que decido. Então, ele tinha muito, né, essas oscilações. Ora, obedecia o parlamento e agia como um presidente de uma república, ora, agia como um monarca. Mas por que a população ela não se revoltou com Cromwell? Por quê? Quem, na verdade, tinha dinheiro para pagar uma revolta eram os burgueses. E os burgueses estavam felizes. Para os burgueses estava bom. Não estava. Para a população também não estava ruim. Se o comércio cresce, a população tem emprego, né? Então, o Oliver Cromwell, ele conseguia agradar a população, conseguia agradar os burgueses, agradavam aqui, agradavam um pouquinho ali, sabe aquele negócio de dar o tapa, esconde a mão? E aí ele conseguiu, né, levar o seu, não era um reinado, né, mas levar
a sua gestão até a sua morte. Mas a gente vai ver agora um pouco de como Oliver Cromwell ele se via, tá? Bom, nós vamos ver agora, né, como que o Oliver Cromwell ele se apresentava. E a gente vai ver que ele colocava muitas coisas relacionadas ao divino também, tá? Então, a gente tem a representação de diferentes ofícios, né? A gente tem aqui uma pessoa colhendo, um pastor, quem trabalha com terra, que era para mostrar a prosperidade da Inglaterra. No chão tem uma mulher e uma cobra, que era o Oliver Cromwell destruindo o mal e a sedução. Aqui a gente tem fundamentos da sociedade inglesa, que é a Carta Magna, a supremacia das leis e a virtude da persistência. Lá em cima o pilar, né, que mostra a proteção divina. Aqui a gente tem pessoas tentando destruir o pilar da Inglaterra. Aqui os três reinos, Irlanda, Escócia e Inglaterra, oferecendo coroas a Cromwell. Lá em cima a gente tem a imagem de um barco que representa a Inglaterra e o sopro divino soprando a prosperidade da Inglaterra. Aqui também a gente tem uma mensagem que diz crer em Deus e também uma pomba que simboliza a paz e a vitória. Então a gente pode observar que o Cromwell, né, mesmo ele sendo republicano, né, mesmo ele querendo abolir todas aquelas questões do absolutismo, ele também acabou caindo numa relação do governo com o que é divino. Isso era muito utilizado para fazer o povo ter mais segurança no seu líder. Então, raramente nós vamos ver líderes da época que não utilizavam, né, o divino, o Deus, para angariar mais apoio do povo. Na verdade, isso é utilizado até hoje, né, gente? Agora nós vamos voltar lá para a lousa para entender um pouco mais sobre Cromwell. Bom, nós voltamos agora aqui para a lousa, né? E aí a gente viu que o Oliver Cromwell, né, quis dar uma de rei. Mas aí, o que aconteceu com o Oliver Cromwell, né? Nesse de querer dar uma de rei, ele se deu mal? Não. Como eu falei para vocês, ele conseguia agradar todo mundo. Oliver Cromwell governou à sua maneira, né? Ora parecendo um presidente, ora governando mais como um rei, até a sua morte. Quando ele morreu, seu filho Ricardo, que tomou o poder. E aí o fato do seu filho Ricardo tomar o poder leva a gente a questionar outra coisa. Veja aí se vocês pensam comigo. É uma república. O presidente morre, quem toma o poder? Seu filho? Graças a Deus não, né? Não é o seu filho que vai tomar o poder. Escolhe-se outra pessoa para tomar o poder, né? Hoje em dia a gente tem um vice, né? Mas naquela época o que deveria ter sido feito? Uma eleição para escolher um novo governante, mas não. O filho que ficou com o poder. Isso aqui mostra uma coisa hereditária. E a República tem alguma coisa de hereditário? Não, hereditário é de reis absolutistas, né? Então isso também não dava certo. Mas tudo bem, porque o Ricardo também não deu conta do negócio, né? Ricardinho, não deu conta de segurar as pontas da gestão da Inglaterra, né? Não deu conta. E aí que os Stuarts, que estavam ali por ali, né? Vendo que Ricardo não estava dando conta da política da Inglaterra, voltaram ao poder. Em um golpe, eles voltaram ao poder, e aí teve a volta do absolutismo, com o Carlos II, filho de quem? Do primeiro. Rebelde esse aqui também, viu? Por quê? Carlos II, quando ele voltou no poder, né, ele fez um acordo com o parlamento. O parlamento também não estava muito contente com
o Ricardo. Então ele fez um acordo com o parlamento e disse que ia obedecer o parlamento. Mas o Carlos obedeceu o parlamento? Não. Governou até sua morte. Aí depois veio Jaime II, que também não obedeceu o parlamento. Aí o parlamento estava ficando, né, intrigado, injuriado, bravo com a situação, porque eles prometiam obedecer ao parlamento. Chegava na hora, não obedecia o parlamento. E daí, né? Daí que o parlamento foi atrás de alguém que tinha direito à hereditariedade do trono, né? Porque quando a gente volta para o absolutismo, a gente tem que pensar na hereditariedade, né? Não dava para tirar uma pessoa e, vou pôr a Claudiane de rainha. Filha de quem? Não é filha de rei, nem de rainha. Então, não pode. Hereditariamente, não tem como, né? Então, eles tinham que ir atrás de alguém que tivesse uma raiz hereditária. E eles acharam uma pessoa para isso, né? Aí que o negócio virou meio que um caso de família, né? Nessa situação. Por quê? O Jaime II tinha uma filha, Maria. Carlos e Jaime II queriam impor o catolicismo de volta na Inglaterra. Maria, filha de Jaime II, tinha casado com Guilherme de Orange, que era um príncipe holandês e eles eram anglicanos, tá? Ela era anglicana, protestante. Ela era protestante. E aí Maria, que era protestante, seria uma substituta ideal para o Jaime II, para os burgueses. Por quê? Porque os burgueses queriam continuar sendo puritanos. E o catolicismo dizia que o puritanismo não podia existir, porque ou você nasce rico ou você não vai ser rico. Vendo lá de longe, na Holanda, Maria e Guilherme, como príncipe da Holanda, pensaram: vamos lá. Chegaram lá e falaram para o Guilherme de Orange: viu, seu sogro está desrespeitando o parlamento. Seu sogro não está cumprindo com o combinado. E assim, se acontecer alguma coisa com seu sogro, quem fica com o poder é os filhos. Seu sogro não tem um filho, mas tem uma filha, Maria. Maria é mulher. Quem é que vai se tornar rei da Inglaterra? Marido de Maria. Guilherme. Guilherme cresce o olho para cima do reino da Inglaterra e concorda com o parlamento. Eu vou lá, não vou ajudar vocês, né? Até tem uma frase aí que diz que o Guilherme de Orange ele aceitou invadir a Inglaterra em nome da liberdade do parlamento e da religião protestante. Porque ele estava muito preocupado com a liberdade do parlamento. Tá. Aí o Guilherme de Orange invade a Inglaterra com o apoio do parlamento e da burguesia, né? Depõe Jaime II, seu sogro. Imagina a situação, imagina o jantar de família do Natal deles, né? Como que ficou depois disso. E aí ele é coroado rei e dito Guilherme III. Porém, o parlamento já estava bem esperto com esses Stuarts, né? Esses Stuarts, eles dizem uma coisa, fazem outra, né? E para não correr o risco que o Guilherme III fosse fazer o mesmo que o Carlos II e o Jaime II, né? Eles fizeram o Guilherme III assinar um documento, que era a Declaração de Direitos, ou o Bill of Rights. Esse Bill of Rights, de 1689, ele era uma declaração que falava dos direitos e deveres, né, do rei em relação ao parlamento. Então, o Bill of Rights, na verdade, era uma forma de controlar o rei, para que o rei não pirasse de novo
igual aconteceu, né, com os outros e quisesse voltar para um absolutismo totalmente monarca, né? Então, algumas determinações desse Bill of Rights, né? A autoridade real não podia suspender leis ou execução delas. O rei não podia criar impostos se o parlamento não concordasse. Ou eu acordei querendo criar um imposto. Não podia mais. Os súditos, eles podiam reclamar com o rei, pedir as coisas para o rei, sem correr o risco de ser preso. Por quê? Às vezes o súdito chegava lá para falar, olha, nós estamos precisando de alimentos. E o rei falava, você está dizendo que não há alimento para a população? Esteja preso. Então, isso não poderia mais acontecer. A eleição dos membros do parlamento tinha que ser livre, sem a interferência dos monarcas, tá? A liberdade de expressão garantida, processos parlamentares não podiam ser impedidos nem discutidos em qualquer tribunal que não fosse o próprio parlamento. E os tribunais de justiça podiam aplicar penas, mas não podiam ser penas rudes ou penas excessivas, né, como decapitar, estrangular, etc e tal. E o rei não poderia arrecadar recursos sem o consentimento do parlamento. Essa parte aqui, né, quando o Guilherme de Orange chega na Inglaterra, toma o reino do seu sogro e depois assina o Bill of Rights, é conhecido como Revolução Gloriosa. Então, a Revolução Gloriosa é a tomada do poder pelo Guilherme III e a assinatura do Bill of Rights, que garante que a Inglaterra se torne uma monarquia parlamentarista. E aí, a partir daquele momento, depois da Revolução Gloriosa, a Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentarista. E é até hoje uma monarquia parlamentarista, certo? Gente, então aí a gente encerrou a parte da Revolução Inglesa. Eu quero que vocês façam agora as atividades, né? Atividade 2. Teste 2. E o em casa 1 e 2, tá? E se a gente reparar bem, a população, no geral, ela fica bem excluída desses processos aqui na Inglaterra. E a população não tem muitas suas necessidades atendidas, né? A necessidade atendida sempre é da burguesia e dos nobres. E a Inglaterra até hoje é monarquia parlamentarista, ok? Façam as atividades, tirem as dúvidas comigo online no grupo, tá bom? E até breve, meus amores.